presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer agora há pouco que as negociações com o Irã estão acontecendo neste momento. Trump disse que cancelou um grande ataque ao Irã depois que a liderança iraniana pediu para negociar. Então, vamos ao vivo agora para conversar com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Muito boa tarde a você, Priscila. O que disse Donald Trump agora há pouco? Oi, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva agora há pouco e disse que as conversas com o Irã continuam acontecendo. Ele disse que se ele falou que eles estão conversando com o Irã, que os Estados Unidos estão negociando, é porque isso de fato está acontecendo. E ele falou que isso está acontecendo, inclusive, a pedido do Irã e também de aliados dos Estados Unidos na região, como, por exemplo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. E ele também falou que o Irã pode não ter implorado para conversar com os Estados Unidos, mas que eles quiseram conversar para impedir que novos ataques aconteçam. Isso depois de ter feito um post mais cedo dizendo que alguns, inclusive, dizem que o Irã teria implorado para essas conversas com os Estados Unidos. Ele foi questionado por um jornalista sobre em que pé estariam essas conversas. Ele falou que, primeiramente, eles estariam conversando sobre fazer a reabertura completa do Estreito de Hormuz e uma segunda etapa eles conversariam sobre o programa nuclear do Irã, e ele repetiu mais uma vez que o Irã não pode ter uma arma nuclear, assim como vem fazendo ao longo dos últimos meses. Também Donald Trump foi questionado sobre por que mais uma vez ele estava recorrendo à diplomacia, ao diálogo, depois de tantas vezes ter ameaçado retomar os ataques contra o Irã, e ele disse que a ideia é dar uma última chance antes de o Irã ser decapitado e antes dos Estados Unidos lançarem uma grande ofensiva. E ele disse também que as forças americanas têm um plano militar preparado, mas que se ele puder evitar mortes por meio de um acordo, que ele prefere esse caminho. Nessa postagem nas redes sociais que Donald Trump fez mais cedo, ele disse que a liderança iraniana é inacreditavelmente dissimulada, porque disse que eles pediram uma reunião. Alguns disseram, inclusive, que o Irã teria implorado por essa reunião, que as conversas entre Irã e Estados Unidos começaram, outras conversas foram agendadas para o futuro, mas que depois o Irã disse aberta e orgulhosamente que essas conversas não estavam acontecendo. Trump fez aqui uma referência ao que disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Ismail Baghai, que mais cedo tinha dito que não havia negociações acontecendo com os Estados Unidos, que nenhuma reunião estava sendo agendada e que não havia nenhuma previsão de que delegações estrangeiras fossem recebidas no exterior, em países que fazem essa intermediação das conversas, para que houvesse algum tipo de negociação, de conversa para um acordo. O que o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse é que o Irã estaria negociando apenas com Omã a criação de uma rota temporária para que navios passassem pelo Estreito de Hormuz, e também disse que o estreito foi fechado em julho por causa da interferência de potências estrangeiras. E também o porta-voz do Irã disse que o objetivo dessas conversas seria permitir a retomada da navegação de forma controlada. Ainda que haja uma crise no Estreito de Hormuz, estão passando alguns navios petroleiros para o estreito. De acordo com fontes do setor marítimo que conversaram com a CNN, há uma estimativa de que 5 milhões de barris de petróleo ainda estejam saindo diariamente do Golfo Pérsico por uma faixa ao sul do estreito, próxima à costa de Omã. Por fim, Donald Trump também foi questionado sobre essa situação do Estreito de Hormuz, e ele disse que essa é a prioridade imediata, reabrir o Estreito de Hormuz, que isso poderia acontecer ainda amanhã, e ele disse que o Irã não faria nenhum tipo de cobrança para a travessia, a despeito do que muitas companhias marítimas têm relatado, da cobrança de taxas, então, por essa passagem pelo Estreito de Hormuz. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Priscila Yazbek, falando conosco ao vivo de Nova York. Bom trabalho para você. Sobre esse assunto, a gente conversa agora, Yuri, com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já entre nós. Muito boa tarde para você, Manhota, bem-vinda. O que a gente quer saber é o tempo agora está do lado de quem? Quem tem mais pressa para o fim dessa guerra? Os Estados Unidos ou o Irã? Oi, Débora, Yuri, a todos que estão com a gente aqui no 360. A resposta curta, Débora, em termos relativos, é que o tempo joga mais a favor do Irã
do que de Trump nessas circunstâncias, né? Do ponto de vista prático, o presidente Trump e os Estados Unidos, da perspectiva republicana, têm um relógio político no horizonte, né? Então, o presidente Trump tem sido muito pressionado nas pesquisas de popularidade em relação a essa guerra. Nós temos sempre repercutido aqui os dados, os números que dão conta de um eleitorado que não entendeu exatamente os objetivos do conflito, que, em geral, rechaça o caminho pelo qual os Estados Unidos têm percorrido essa guerra, então questiona os efeitos colaterais econômicos, questiona os danos, né, do ponto de vista de reputação e imagem, e, claro, tem ressalvas em relação às perdas humanas. Desse ponto de vista, o presidente Trump ele tem pressa em mostrar ganhos militares de alguma forma, ou pelo menos ganhos diplomáticos, o que faz com que um conflito que se prolongue demais eleve não só o preço do petróleo, mas também a pressão sobre ele e crie desgaste às vésperas das eleições de meio de mandato, que acontecem agora esse semestre nos Estados Unidos e determinam a governabilidade do presidente Trump pelos próximos 2 anos. Então, do lado do presidente Trump, mostrar engajamento contínuo, controle da agenda, capacidade de determinar os rumos dessa negociação e, eventualmente, ter novidades sobre esse assunto que mostrem ao seu próprio público, para consumo doméstico, né, a confirmação desse viés que ele sempre tentou introduzir, de ser um grande negociador e tal, é algo que faz muito sentido. O Irã, por outro lado, tem trabalhado e continua insistindo na lógica da resistência, né? Então, ao longo de várias décadas, resistiu à troca de governo, resistiu às sanções, tem lidado com os custos econômicos que vêm desde antes desse conflito em particular, e a sobrevivência política do próprio regime tem sido algo que joga em favor do status quo de Teherã nesse momento. Então, assim, Teherã entendeu que a partir de Hormuz, né, tem uma posição de força que pode ser explorada, que dá a eles uma certa vantagem e coloca os americanos em posição desfavorável, e diante de uma assimetria importante, já que claramente os Estados Unidos são um país mais poderoso do que o Irã em várias frentes, eles estão prolongando ao máximo essa condição. Na diplomacia é aquela história, quem tem mais urgência costuma negociar com menos margem. Hoje, o presidente Trump parece que quer mais e precisa mais de um acordo do que o Irã, Débora.